Verão de 1943. Em plena Segunda Guerra Mundial, um encouraçado americano testou uma tecnologia projetada pelo próprio Einstein e conseguiu se tornar invisível e se teletransportar. Nascia o experimento Filadélfia. Isso é, pelo menos, o que dizem alguns teóricos da conspiração. Esta é a verdadeira história do USS Ohrid, o navio que viajou no tempo. O que é popularmente conhecido como o Experimento Filadélfia alude a um programa, supostamente obscuro da Marinha dos Estados Unidos, chamado Projeto Rainbow. Diz a lenda que os militares estavam testando um gerador de campo eletromagnético com o qual tentavam encontrar aplicações práticas para a teoria do campo unificado proposta por Albert Einstein. Em uma frase, eles pretendiam alcançar a invisibilidade. Técnicos particulares, sem saber o que estavam instalando, montaram 2 potentes geradores, dezenas de metros de cabos elétricos ao redor do casco, e outros complexos aparelhos eletrônicos no USS Ohrid, um encouraçado de 93 metros de comprimento. Em 22 de julho de 1943, ocorreu o primeiro suposto experimento. Os geradores ativaram um campo eletromagnético, que fez o encouraçado desaparecer de vista por alguns minutos, envolto em uma névoa esverdeada. Alguns marinheiros reclamaram de fortes náuseas durante o teste. O equipamento foi reformado e o segundo julgamento ocorreu no dia 28 de outubro. Desta vez, toda a embarcação desapareceu completamente e reapareceu na base naval de Norfolk, a 600 quilômetros de distância, e 15 minutos atrás. Lá ela foi flagrada naquele período de tempo. Depois disso, ela desapareceu novamente em um flash de luz azul, e retornou a Filadélfia. Segundo uma lenda, as consequências desse segundo experimento foram tão devastadoras para a tripulação, que a Marinha decidiu cancelar o projeto. A maioria dos marinheiros desenvolveu esquizofrenia e alguns perderam completamente a cabeça. Muitos ficaram gravemente feridos ao se materializar, e outros, menos afortunados, foram horrivelmente fundidos com o casco do navio. Alguns desapareceram dias após o experimento e nunca mais reapareceram. Esta é, em termos leigos, a história assustadora perpetuada por teóricos da conspiração, ufólogos e alguns filmes de ficção científica. A Marinha sempre negou a existência do experimento Filadélfia. Em uma declaração tornada pública em novembro de 2000, o Office of Naval Research, ONR, da Marinha negou completamente a existência de qualquer programa de invisibilidade ou teletransporte, bem como o envolvimento de Einstein. Em um resumo da nota publicada pela Naval History e Heritage, diz: a UNR já explicou que o uso de campos de força para tornar um navio e sua tripulação invisíveis não obedece às leis conhecidas da física. O ONR também afirma que a teoria do campo unificado do Dr. Albert Einstein nunca foi concluída. Entre 1943 e 1944, Einstein trabalhou meio período como consultor para a Marinha em pesquisas teóricas sobre explosivos e explosões.
Não há evidências de que Einstein trabalhou em qualquer coisa relacionada à invisibilidade ou teletransporte. Na verdade, a teoria do campo unificado foi um conceito cunhado por Einstein quando ele tentou explicar o campo gravitacional e o campo eletromagnético por meio de uma única teoria unificada. Ele nunca conseguiu, mas muitos não se importam que as leis da física estraguem uma boa história. Como surgiu então o experimento Filadélfia? A resposta é através de uma série de cartas enviadas por Calmeredith Allen sob o pseudônimo de Carlos Miguel Allende. Supostamente, Allen era um marinheiro mercante que viu o USS Ohrid desaparecer. Em uma prosa um tanto peculiar e com abundantes erros ortográficos, Allen descreveu o suposto experimento de teletransporte em uma correspondência com o escritor e ufólogo Maurice Jessup. Embora o marinheiro nunca tenha dado nenhuma evidência confiável do que estava dizendo, Jessup ficou fascinado com a história e a incluiu em um livro chamado The Case for the UFO. Jessup não conseguiu repetir o sucesso moderado deste livro, e suicidou-se 4 anos depois. As circunstâncias em torno de sua morte alimentaram ainda mais a teoria de que o experimento existiu, e que o governo desde então tentou encobri-lo. A lenda do experimento Filadélfia nasceu oficialmente. The Philadelphia Experiment é uma mistura emaranhada da imaginação febril de Allen, a credulidade de Jessup, eventos reais e fofocas de marinheiro. A primeira coisa que não combina são as datas. Registros oficiais afirmam que o USS Ohrid foi lançado em 25 de julho de 1943, 2 dias após o suposto primeiro experimento. Ela comissionou oficialmente no estaleiro naval de Nova York em 27 de agosto de 1943. O que é certo é que, na década de 1940, a Marinha dos Estados Unidos fazia experiências com a invisibilidade. Claro que não era invisível a olho nu. O USS Ohrid e seu navio irmão, o USS Armstrong, foram equipados com um novo sistema que envolvia todo o casco com cabos elétricos. A técnica foi chamada de desmagnetização, e seu objetivo era reduzir o campo magnético do navio para evitar que ele fosse um alvo fácil para minas e torpedos magnéticos usados em submarinos nazistas. A técnica tornou-se muito popular na década de 1940, e foi aplicada a embarcações militares e civis. Como explica Edward Dudion, um dos marinheiros a bordo do USS Ohrid, o sistema de desmagnetização foi instalado por terceiros. Não saber exatamente o que estavam instalando, junto com as piadas dos marinheiros, que falavam de um sistema para tornar o navio invisível, foi o suficiente para desencadear a fofoca. Adicionado a isso estava o fato de que o navio carregava equipamentos experimentais secretos. Especificamente, era um novo tipo de sonar e um sistema de plantio de carga de profundidade chamado Hedgehog. O raio mencionado na lenda urbana do experimento Filadélfia pode ser algo tão simples quanto a descarga de plasma ionizado, há muito conhecido como fogo de Saint Elmo. Quanto ao misterioso desaparecimento do USS Ohrid, Dudion explica que a origem dessa parte da lenda urbana vem de um acidente na base de Norfolk. O Ohrid parou na base para reabastecer, mas logo voltou para Filadélfia, onde chegou em menos de 6 horas. De acordo com as cartas náuticas da área, essa travessia foi impossível porque tiveram que fazer um longo desvio para evitar submarinos alemães e campos minados. O navio realmente usou o canal Chesapeake e Delaware, o que lhe permitiu pular o desvio da península. Dudion explica como a saída dele e de um companheiro pela porta dos fundos durante uma briga de taverna também alimentou rumores de marinheiros desaparecidos do USS Ohrid. Nem Edward Dudion, nem seu barman, tinham idade para beber, e quando uma briga começou, o barman os conduziu pela porta dos fundos para evitar problemas com as autoridades.
Para muitos, a história de Dudion é apenas um disfarce para um experimento maluco. Em 15 de janeiro de 1951, o USS Ohrid foi transferido para a Grécia, onde foi comissionado. A embarcação deixou o serviço em 1999 e terminou seus dias pacificamente em um ferro velho. Um grupo de veteranos do USS Ohrid deu uma entrevista em 1999, na qual gostaram de comentar a história. Muitos preferem pensar que a Marinha dos Estados Unidos conseguiu invisibilidade, teletransporte e viagem no tempo, mas decidiu não ir adiante porque alguns marinheiros morreram. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até a próxima.